Nesse vídeo nós iremos debater a seguinte questão: os fundos imobiliários realmente possuem a rentabilidade da renda fixa com o risco da renda variável? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, se é que tem uma frase que roda muito aí na internet, naquele debate entre ações e fundos imobiliários que você já deve estar cansado de saber, é uma frase aí que também daqueles que defendem apenas as ações, e eu sou um grande defensor das ações, invisto apenas em ações, mas também não desprezo os fundos imobiliários. Mas será que é verdade, entre aspas, que os fundos imobiliários representam a rentabilidade da renda fixa com o risco da renda variável? É o que vamos tentar descobrir nesse vídeo. Primeiro ponto, você já deve saber que a renda fixa aqui no país é coisa de louco. Veja aqui essa comparação do gráfico de rendimento de títulos num período de 10 anos. Olha só, o Brasil é lá no topo, né? Então assim, renda fixa no país rende muito, e é por isso que muitas vezes dólares ingressam no país a fim de colocar em títulos públicos federais que acabam rendendo muito dinheiro. E a grande verdade é que dizer que os fundos imobiliários rendem a renda fixa, a depender do período histórico que você pega no Brasil, chega a ser até um elogio. Olha só, por quê? Esse aqui é um gráfico que mostra a rentabilidade desde o plano real de R$ 1.000 colocados ou no CDI, essa linha azul, ou no Ibovespa, ou na poupança, ou em dólar. Olha só que loucura. Em dólar, o que você teria? Esses R$ 1.000 teria enviado ali R$ 5.476. O dólar praticamente teria rendido o IPCA desse período, rendido mais ou menos uns 400 a 500%. E aí, esses R$ 1.000 na poupança teriam se transformado em R$ 13.248. No Ibovespa, teria transformado em R$ 26.236. Já teria vencido a poupança e o dólar, e a inflação também, medida pelo IPCA, obviamente. Agora, olha o CDI. O investimento indexado a 100% CDI teria se transformado em quase R$ 60.000. Ou seja, o CDI, desde o plano real, teria uma rentabilidade de 5.689%. Isso até junho de 2021 que foi feito esse estudo. Já o Ibovespa teria rendido 2.500%, a metade do CDI, mais o dobro da poupança. Então você já vê que poupança fique longe. Um período longo você vê como ela não rende nada, pior ainda do que mesmo em cenários ali extremamente desfavoráveis para a bolsa. Então você imagina só, imagina se um fundo imobiliário tivesse rendido o CDI. Será que esse investidor estaria infeliz? Mas vamos tentar trazer essa rentabilidade para algo mais plausível para os tempos atuais, principalmente porque o IFIX ali foi criado em 2012. Muito embora a lei dos fundos imobiliários date de 1993, esse mercado só começou a se consolidar mesmo nos últimos 10 anos, a partir, como eu disse, da criação do IFIX. E aí se você comparar ali a rentabilidade do IFIX, lembrando que índice é uma média dos ativos mais líquidos, então esses índices não representam a realidade, mas é só para você ter uma ideia, comparando-se a rentabilidade do IFIX durante todo o período aqui, isso dá 85%. Já o Ibovespa teria rendido aqui 91%, ou seja, uma diferença muito pequena. Então, Ibovespa e IFIX nos últimos 10 anos ficaram praticamente páreos. E nesses últimos 10 anos, você verifica aqui que o Ibovespa chegou a render 110%, isso para esse estudo aqui foi feito há 7 meses atrás, enquanto que o CDI rendeu 125%. Ou seja, o CDI nos últimos 10 anos venceu o Ibovespa e também desde julho de 94 venceu com força o Ibovespa. Então você percebe que a renda fixa tem muita força aqui no país. E então você guarda esse 125% do CDI nos últimos 10 anos, esquece o Ibovespa e o IFIX, agora a nossa hipótese, e compara essa rentabilidade do CDI com uma carteira bem selecionada e bem criteriosa de fundos imobiliários. E aí o que você tem? Aqui a gente tem os 10 fundos imobiliários mais rentáveis nos últimos 10 anos. Aqui eu vou pegar aqueles que tiveram a melhor performance. Então você percebe aqui que existem fundos que nos últimos 10 anos renderam simplesmente 400%, 365%, e fundos de tijolos, tá? Lajes corporativas, shopping centers, até fundo aqui, ó, educacional, logística também 200%. Ou seja, se você tivesse selecionado alguns desses fundos imobiliários, desses aqui, com a menor rentabilidade entre os melhores, você já venceria o dobro o CDI nos últimos 10 anos. Agora, se você pegasse aqui os 10 piores FIIs, ou seja, você foi o cara que escolheu a pior carteira de fundos imobiliários. Mesmo assim, você poderia ter rentabilidades ali próximas do CDI ou acima dele, escolhendo os piores, né? E mesmo assim, como eu disse, o CDI performou muito bem em frente ao Ibovespa e o IFIX. Então bastava você escolher minimamente aqui os seus fundos imobiliários que você ganharia com tranquilidade do CDI. Por isso que é importante estudar também, não simplesmente comprar qualquer fundo ou qualquer ação. Se você comprar qualquer ação, a sua rentabilidade é capaz de ser negativa nesses 10 anos. Então mesmo as ações que, na minha opinião, sim, possuem um potencial de te trazer um prêmio maior, se você não selecionar adequadamente, você vai ter uma rentabilidade inferior à renda fixa e muitas vezes até negativa, porque você escolheu mal. E aqui mesmo os piores fundos imobiliários
imobiliários ainda chegaram a render alguma coisa, exceto esses últimos dois aqui que foram rentabilidade negativa. Mas é a mesma coisa você ter comprado, por exemplo, Oi, Cielo e IRB, por exemplo, tudo numa carteira só. E aí você pode me contrapor: ah, Lua, mas você também tem que pegar e comparar ali boas ações, você tá pegando aqui bons fundos imobiliários para fazer a comparação com a renda fixa ali. Tudo bem, vou pegar aqui a Itaúsa, acho que todo mundo concorda que é uma boa ação e que historicamente entregou ótima rentabilidade. Aqui é o gráfico de rentabilidade histórica da Itaúsa com investimento de R$1.000 que ela mesma aqui traz no seu site de relações com investidores. Desde 2012, então os últimos 10 anos, você teria transformado R$1.000 nas preferenciais em R$3.373, uma rentabilidade de 270 e poucos por cento. Ou seja, seria algo aqui próximo do HCRI11, fundo de hospitais, ou esse fundo de lajes corporativas FLMA11. Ou seja, mesmo assim, uma empresa boa da bolsa não conseguiria ter as melhores rentabilidades aqui desses fundos imobiliários top dos últimos anos. Agora, se eu pegasse o exemplo de Taesa, aí venceria qualquer tipo de cenário aqui, né? Que a Taesa entregou uma rentabilidade dos últimos 10 anos excepcional. R$1.000 teriam sido transformados em R$5.400. Isso aqui a gente não está nem colocando aporte mensal em nenhuma hipótese. Então a conclusão é a seguinte: sim, ações podem ter rentabilidades superiores aos fundos imobiliários, até por isso que minha carteira é só de ações, mas isso para longuíssimo prazo. Só que os fundos imobiliários, quando bem selecionados, eles também podem superar a renda fixa e produzirem uma rentabilidade que seja compatível com o risco da renda variável. Mas o que acontece é que os fundos imobiliários, além da taxa de administração, eles entregam rendimentos ali da ordem de um payout de 95%. Então é muito difícil um fundo imobiliário crescer tanto quanto uma empresa, que pode pegar os seus recursos e reinvestir no próprio negócio para fazer aquisições e expansões. Então perceba o seguinte: Banco do Brasil paga excelentes dividendos, né? Todo mundo concorda com isso. Só que ele tem um payout de apenas 40%. O resto ele consegue ali manter em caixa, fazer investimentos, mesmo sendo uma companhia já bem gigante. Agora, fundos imobiliários são obrigados ali a devolver para os seus cotistas 95% dos rendimentos obtidos ali através de aluguéis, por exemplo. Então é muito difícil o crescimento. Ainda assim, podem sim entregar ótimas rentabilidades compatíveis com a renda variável. E só para você ter uma ideia aqui do investimento em Itaúsa desde janeiro de 2000, a GF+ não proporciona antes disso, mas está muito próximo ali de julho de 94 com o plano real, você teria transformado R$1.000 em quase R$34.000. Então, veja que mesmo investindo em Itaúsa, você provavelmente conseguiria ali bater o CDI, mas por muito pouco ou ficar abaixo disso. Ou seja, num período longuíssimo no Brasil, no paraíso da renda fixa, é muito difícil bater o CDI. Por isso, a conclusão desse vídeo, e respeito posicionamentos em contrário, é que não. Os fundos imobiliários, quando bem selecionados, não possuem rentabilidade de renda fixa com o risco da renda variável. Não, possuem rentabilidade de renda variável com o risco da renda variável, mas com um menor potencial que as ações. E, se você considerar um período longuíssimo, desde julho de 94, instauração do plano real, aí chega a ser um elogio você dizer que os fundos imobiliários possuem rentabilidade da renda fixa. Por que essa discussão é relevante? Porque dizer que a rentabilidade é de renda fixa, mas você está correndo o risco de renda variável, toda aquela volatilidade da renda variável no país, praticamente está dizendo que você é um trouxa, que você é um otário. Por que, Luan? Ora, para que eu vou correr risco de oscilação, risco de mercado, se eu posso simplesmente colocar o meu dinheiro em títulos públicos que rendem a Selic acima do CDI, ou qualquer tipo de título privado que renda 100% CDI, estando muitas vezes ali garantido pelo FGC, e no caso de títulos públicos pelo próprio governo? Para que eu vou fazer isso se eu posso deixar meu dinheiro rendendo em títulos que possuem uma taxa livre de risco, em que você vai ter aquela rentabilidade prometida no início do título? Por isso que a gente não pode ser tão extremista assim. Mas se eu fosse hierarquizar os investimentos, desde que você estude bem e acabe se tornando um bom investidor ali, que consegue superar um pouquinho o Ibovespa ou até um pouco mais ali, porque o Ibovespa acaba sendo no longo prazo até relativamente fácil de superar, porque você viu que ele nem teve uma boa rentabilidade historicamente, eu colocaria as ações, boas ações ali em primeiro lugar, depois os fundos imobiliários e depois a renda fixa. Mas no cenário de um investidor que é muito inexperiente ou só faz cagada, renda fixa em primeiro lugar. Aí depois fundos imobiliários, porque ainda paga os rendimentos mensais ali pro cara se proteger um pouquinho, e depois as ações, porque daí o cara faz tanta cagada que as ações é capaz do cara perder muito dinheiro com isso historicamente. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique embaixo no botão de gostei e deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!